Amigos do segundo ano, estamos aqui mais uma vez trazendo para você o assunto estatística. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar as medidas de dispersão. O que seria a medida de dispersão? Medida de dispersão são variações, são literalmente desvios. E esses desvios são divididos em três grupos: desvio médio, desvio padrão e variância. Você deve já ter ouvido muitas vezes durante as campanhas eleitorais, isso vai ser muito comum esse ano, que é um ano de eleição, que quando se faz um levantamento estatístico de possibilidades de vencer uma determinada eleição, os candidatos apresentam percentuais de preferências e existem variações. Ou, por exemplo, quando um instituto de pesquisa fala que um determinado candidato tem 12% das intenções de votos, ele também, ao final das informações, dos dados apresentados, normalmente o que se faz? Se coloca para quem está analisando uma variação. Diz lá, variação, margem de erro de 2%. O que significa isso? Que você pode ter 2% a menos ou 2% a mais daquilo que foi apresentado pelo Instituto de Pesquisas. Bom, para que a gente possa se situar dentro desse contexto, falar das medidas de dispersão, eu vou apresentar para vocês o desvio médio, a variância e o desvio padrão, tendo que passar pelo conceito que já tivemos em aulas anteriores das médias, né? Porque todos os desvios são efetuados nas medidas de dispersão como referência à utilização das médias. Então, eu vou ter que fazer inicialmente a média aritmética dos grupos ou do rol que você recebe para poder trabalhar os desvios. Como é que eu devo proceder? É muito simples, você vai entendendo, é passo a passo. Você vai entender o que é o desvio médio, a variância, o desvio padrão. Aprende um pré-requisito para o outro. Aprende um pré-requisito para o outro. Para que a gente possa entender isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar aqui uma situação. Problema, ou seja, um rol de números, para que a gente possa trabalhar com todos eles e irmos passo a passo. Nessa aula de hoje, eu vou me ater especificamente a dar exemplos para você e, na sequência, trabalharmos com os desvios propriamente dito, que são as medidas de dispersão, que você vai encontrar na sua apostila no capítulo de número 24. Então, vamos lá. Situação problema. Veja o que eu trouxe aqui. Considere a lista abaixo. 1, 6, 4, 10 e 9. Então, aqui nós temos 5 elementos. Vamos ver se você ainda lembra os conceitos que a gente trabalhou. Moda. Nós temos algum que possa representar a moda nesse rol? Não temos, porque para ser moda nesse rol, era necessário a gente encontrar aquele número que mais se repete. Nós não temos. Média. Como é que eu faria a média? Eu somaria o 1, mais o 6, mais o 4, mais o 10, mais o 9 e dividiria por 5, porque são 5 termos. O que seria mediana? A mediana, você ia colocar isso aqui em ordem crescente e depois de efetuada esta organização, você pegava o termo do meio. As medianas, elas são voltadas para uma informação relevante. Ou você tem uma sequência par de termos ou uma sequência ímpar. Uma sequência ímpar de termos, basta organizar e pegar o do meio. Uma sequência par de termos, para eu obter a mediana, eu tenho que fazer a média aritmética dos dois elementos centrais. Nesse caso, quando eu arrumasse isso aqui, ficasse 1, 4, 6, 9 e 10, eu ia encontrar o 6 no centro, ele seria a nossa mediana. Isso posto, relembrado com você o que é moda, média e mediana, eu vou trabalhar aqui com a média desse grupo para poder trabalhar e encontrar as medidas de dispersão. Vejamos o que eu vou fazer. Olha só, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou achar a média aritmética deste grupo. Eu vou somá-los, são 5 termos, e vou dividir por 5. Veja, a média aritmética de 1, 6, 4, 10 e 9 é a soma deles. Ó. 1 mais 6 mais 4 mais 10 mais 9 vai dar 30. Ó, 1, 7, 11, 21, 30. Eu vou pegar esse 30 e vou dividi-lo por 5. Eu encontrei quanto? 6. Então, primeiro passo para as medidas de dispersão é fazermos quem? A média aritmética. Primeiro passo, calcular a média aritmética. Quanto é que eu achei aqui? 6. A partir da média aritmética, eu vou obter os desvios e a variância. Vejamos o que eu vou fazer. Primeira coisa, vamos calcular o desvio. Lembre-se que você tem a definição de desvio na sequência que você vai fazer a classificação. Desvio médio, variância. Olha aqui. Chama-se desvio de cada valor apresentado
a diferença entre esse valor e a média aritmética desses valores. Olha só, diferença, ou seja, uma conta de subtração, entre quem? Entre o valor apresentado e a média aritmética que você obteve. Entendeu a importância da média? Sem a média aritmética, eu não consigo chegar no desvio. Então, o que você vai fazer? Pegue o rol de números que você tem, 1, 6, 4, 10 e 9, e faça o quê? Diminua de quem? Da média aritmética. Então, como é que vai ficar? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 termos. Eu vou fazer aqui. Qual o desvio do 1? 1 menos 6. Desvio do 6? 6 menos 6. Desvio do 4? 4 menos 6. Desvio do 10? 10 menos 6. Desvio do 9? 9 menos 6. Ou seja, em relação aos termos do rol apresentado, os desvios serão menos 5, 0, menos 2, 4 e 3. Esses números são importantíssimos. Com eles é que a gente consegue fazer os outros exercícios. Então, primeiro passo para as medidas de dispersão, achar a média aritmética. Segundo passo, achar o desvio. Como é que eu faço o desvio? Eu pego o número menos a média que eu encontrei. Fiz de todos eles aqui. Então, os desvios em relação à média são esses aqui. Isso aqui é a resposta do exercício? Não, que eu não vou pedir só o desvio. Eu quero desvio médio, eu quero variância. Então, fique atento ao que eu vou fazer. Olha só. A partir da situação com a distribuição dos números 1, 6, 4, 10 e 9, considerando que a média aritmética entre eles é igual a 6 e que os desvios são, respectivamente, menos 5, 0, menos 2, 4 e 3, nós vamos definir agora os 3 conceitos que eu quero trabalhar contigo hoje. Quais são eles? Desvio médio, variância, desvio padrão. Você deve ter percebido que eu tenho como pré-requisitos, primeiro, fazer a média. Segundo, calcular o desvio. Com estes dois itens, com estas duas informações, eu vou conseguir chegar onde? No desvio médio, na variância e no desvio padrão. O nosso objetivo na aula de hoje é que você compreenda como fazer esses 3 itens. Eles são chamados de quê? Medidas de dispersão. Desvio médio, variância, desvio padrão. Vamos aprendê-los. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou te ensinar é desvio médio. Como é que eu vou fazer? Para você obter o desvio médio, você vai fazer o quê? Você vai pegar os elementos que você encontrou dos desvios. Quais foram os elementos que você encontrou nos desvios? Você fez a média aritmética, pegou os termos da relação que você possuía e diminuiu da média. Você encontrou quem? Menos 5, 0, menos 2, 4 e 3, não foi? Como é que você vai obter o desvio médio? Olha como é fácil. Você vai pegar esses valores que você possui e vai trabalhar em módulo. Vanks, o que é que eu vou fazer com eles? Eu vou trabalhá-los com valores positivos. Você vai pegar os desvios que você encontrou. Quais foram eles? Menos 5, 0, menos 2, 4 e 3. Vai escrevê-los na forma de módulo. Como? 5, 0, 2, 4, 3. Vai somá-los. O desvio médio vai ser a soma dos módulos dos desvios dividido pela quantidade de termos que você tem. 5 mais 2, 7, mais 4, 11, mais 3, 14. 14 dividido por 5. Quando você fizer isso aqui, você vai encontrar 2,8. Então, quem seria o desvio médio? Desvio médio, você vai pegar os desvios que você encontrou. Olha só que interessante. Para você chegar no desvio médio, é a terceira etapa de raciocínio. A primeira etapa foi qual? A primeira etapa, Vanks, foi eu achar a média. Segunda etapa, achei o desvio diminuindo os termos do rol dessa média. No terceiro passo, desvio médio, eu vou pegar todos os desvios que eu achei. Vou fazer o módulo deles e fazer a média aritmética deles. Exatamente, ó. Módulo de menos 5, módulo de 0, módulo de menos 2, módulo de 4, módulo de 3. Aqui estão eles. Quando eu somei, encontrei 14. Dividi pela quantidade de termos. Meu desvio médio, 2,8. Tudo bem? Vamos lá. Encontrei o primeiro cálculo de desvio médio. Vou fazer o que agora? Agora eu vou apresentar para vocês, eu coloquei uma observaçãozinha aqui que escrevi assim, ó, o módulo garante que o valor seja positivo, tá? O que a gente vai fazer aqui? Já achamos o desvio médio. A partir de encontrar o desvio médio, eu vou trazer para vocês agora o segundo conceito, ou segundo cálculo das medidas de dispersão. Quem seria essa segunda abordagem? A segunda abordagem chama-se variância. Lembre-se, desvio médio, agora eu vou fazer o quê? Variância.
O que é que seria a variância? Bom, eu vou chamar a variância, vou representá-la pela letra V maiúscula. Ele vai ser o quê? Uma distribuição aritmética dos quadrados dos desvios. Média aritmética dos quadrados dos desvios. Quadrados? Sim. No desvio médio você trabalhou com módulo, não foi? O que você vai fazer agora aqui? Você vai fazer com os quadrados dos desvios. Veja o que eu vou fazer. Os números que eu tenho lá dos desvios, menos 5, 0, menos 2, 4 e 3. Percebeu a importância da média aritmética e do desvio? Se você fizer a média aritmética ou o desvio errado, você compromete todas as medidas de dispersão. Fique atento. Então vamos lá. Na anterior, desvio médio, eu trabalhei com módulo. O que é que eu vou fazer agora? Você vai pegar essa galera aqui e vai levar ao quadrado. Essa galera que está aqui, você vai levar ao quadrado. Como é que vai ficar isso, Vanks? Menos 5 ao quadrado. Ó, menos 5 ao quadrado. 0 ao quadrado. 4 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado. 3 ao quadrado. Você vai fazer essa galera aqui. Eu deixei já postado aqui para você do lado esquerdo. Veja. Menos 5 ao quadrado, 25. 0 ao quadrado, 0. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. E depois que fizermos esse cálculo dos quadrados dos desvios, a gente vai fazer a média deles. Quantos termos são? 5. Então você vai somar. Ó, 25 mais 4 dá 29. Com 16 dá 45. Com 9 dá 54. Você vai dividir isso aqui pela quantidade de termos que você possui no rol, que são 5. Quando você dividir 54 por 5, deixa eu ensinar uma técnica para fazer divisão por 5. Para você fazer uma divisão por 5, basta pegar o número que você possui e dobrá-lo. Como assim, Vanks? Qual é o dobro de 54? 108. Aí você coloca uma casa decimal, 10,8, tá ok? Bom, isso aqui seria o quê? Variância. Te apresentei desvio médio trabalhando com módulo. Te apresentei variância trabalhando com o quadrado dos desvios. Sempre, após efetuado este cálculo, fazer a média aritmética, ou seja, dividir pelo número de termos do rol. A variância seria quanto? 10,8. Vimos o desvio médio, vimos a variância, agora apresentarei para vocês o desvio padrão. Vanks, como é que vai ser o desvio padrão? Observe que tudo é uma sequência. Calcule a média aritmética, calcule o desvio médio, calcule a variância e, por fim, calcule o desvio padrão. O desvio padrão também depende dos outros? Depende. Se você errar um item, você compromete os outros. Veja só. Chama-se desvio padrão, que a gente vai representar aqui por dp, de uma distribuição a raiz quadrada da variância. Olha que fácil. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E percebe que se você errar um item erra os outros? Pois é. Você vai calcular o desvio padrão. Como? Obtendo a raiz quadrada da variância calculada no momento anterior. Veja só. No exemplo em análise, temos que a variância foi quanto? Na questão que eu resolvi agora há pouco? 10,8. Como é que vai ser o desvio padrão? Raiz quadrada de 10,8. Isso aqui vai dar 3,28 aproximadamente. O desvio padrão é 3,28. Percebam, nós fizemos média aritmética, desvio, fizemos o desvio padrão, fizemos a variância. Tudo isso dá para a gente fazer de maneira tranquila, sem riscos. Eu vou apresentar para vocês uma série de situações que são cobradas, por exemplo, em exames de instituições de ensino superior, bem como no Exame Nacional do Ensino Médio, que costumeiramente aborda estatística nas suas provas, nos seus processos seletivos. Então fique atento, eu vou fazer alguns exercícios de fixação, dar algumas observações e alguns exemplos para você. Primeira observação que eu gostaria de fazer. Quando a gente faz a observação de um rol de elementos e que esses números tendem à participação de uma diferença pequena, como assim, Vanks? Eu pego lá uma relação, 1.3, 1.2, 1.4, 1.1, todo mundo valores pertinho ali, com uma variação muito pequena, significa que o desvio vai ser pequeno. Então, quando a gente estiver analisando os valores, o desvio padrão, quando a gente vai encontrar, a variância, quando a gente vai encontrar, tudo isso vai depender de quê? Da forma que eles são distribuídos. Olha só, quando todos os valores de uma distribuição forem iguais, o desvio padrão vai ser quanto? 0. Lógico,
Quais são as suas médias? Vanx, eu tirei as minhas notas durante o ano, a minha média bimestral de matemática foi 9,999. Pronto. Se tua distribuição de valores nos 4 itens apresentados nesse rol foram todos valores iguais, quanto é o desvio? Zero. Ó, desvio padrão para valores iguais seria o quê? Zero. Segunda observação importante. Quanto mais próximo de zero for o desvio, mais homogênea será a distribuição dos valores. Ó, isso é óbvio. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 1,4, 1,38, 1,41, 1,40. Aqui eu tenho 2,5, 8,1, 14,3, 19,7. Não preciso fazer cálculos para perceber que nesta primeira situação, o que é que vai acontecer? Existe o quê? Uma maior homogeneidade. Então, neste caso, o que é que vai acontecer aqui? O desvio é menor. Na segunda, eu tenho 2,5, 8,1, 14, 19. O que é que vai acontecer? O nosso desvio aumenta. Os números são mais afastados da origem ou do zero, propriamente dito. O último item que coloquei a título de observação. O desvio padrão é expresso na mesma unidade dos valores distribuídos. Então, se você estiver trabalhando com idade, tem que ser o mesmo valor. Se você estiver trabalhando com comprimento, com volume, com massa, etc. Ok? Bom, eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente poder verificar como é que se cobra isso. Veja só. Considerando a distribuição dos números 2, 4, 6 e 10, aqui eu tenho um rol com 4 números e eles já estão em ordem, ótimo. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Primeiro passo, calcule a média aritmética. Segundo passo, calcule o desvio. Depois que você faz isso, é que você vai calcular o desvio médio, que você vai calcular a variância e o desvio padrão. Qual é a sacada do desvio médio? Eu vou trabalhar com a diferença. Eu vou trabalhar com módulos. Como é que eu vou fazer com a variância? Vou trabalhar com raiz com potência, elevar ao quadrado. Como é que eu vou fazer o desvio padrão? Eu vou trabalhar com a raiz da variância. Vamos mostrar isso aqui? Vamos. Primeiro passo. O que você faria? Calcular a média aritmética. Então, se você tem 2, 4, 6 e 10, vamos somar. 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 10, 22. 22 dividido por 4 vai dar 5,5. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Vejamos, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer. 2, 4, 6 e 12. Eu tinha colocado 10 ali, é 12, tá, pessoal? Deixa eu fazer uma retificação aqui. Aqui é 12, tá? Então, vamos lá. Aqui estão os elementos, 2, 4, 6 e 12. Qual foi o primeiro passo que eu pedi para que você fizesse? Calculasse a média aritmética. 2 mais 4, 6, mais 6, 12, 12 mais 12, 24. Ao dividir 24 por 4, nós vamos encontrar quanto? Vamos encontrar 6. Desvio médio. Como é que você vai fazer o desvio médio? Bom, o desvio médio, você vai pegar todos os elementos que você possui lá da média aritmética e vai fazer o quê? Uma diferença. Como? Você vai fazer assim, ó, 2 menos 6, 2 menos 4, desculpe, isso mesmo, 2 menos 6, 4 menos 6, 6 menos 6, 12 menos 6. Você já pulou direto para o desvio médio? Sim, porque o desvio você ia fazer a diferença, né? Desvio, você ia fazer a diferença. Você ia fazer 2 menos 6, você ia fazer 4 menos 6, etc. Mas ele não pediu desvio. Ele pediu desvio médio. Para fazer o desvio médio, o que é que muda? Eu vou trabalhar com módulos. Então, você vai pegar, para fazer o desvio médio, o elemento do rol apresentado, 2, 4, 6 e 12, diminui da média aritmética. Então, fica 2 menos 6, em módulo, não esqueça. 4 menos 6, 6 menos 6, 12 menos 6. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 2, aqui vai dar 0, aqui vai dar 6. 4 mais 2, 6. 6 mais 6, 12. E você divide pelo número de elementos do rol ou da distribuição. São quantos? São 4. Quando você divide 12 por 4, 3. Beleza? Ótimo. Vanx, como é que eu vou fazer a variância? Para eu fazer a variância, eu vou pegar os elementos que eu tenho no rol, 2, 4, 6 e 12, vou diminuir da média e depois elevar ao quadrado. 2 menos 6 elevado ao quadrado, 4 menos 6 elevado ao quadrado, 6 menos 6 elevado ao quadrado, 12 menos 6 elevado ao quadrado.
Aqui eu fiquei com 16, aqui eu fiquei com 4, aqui eu fiquei com 0, aqui eu fiquei com 36. Quando você somar essa galera, 16 mais 4 dá 20, 20 mais 36 dá 56. Esse resultado você vai dividir pelo número de elementos da distribuição, que são 4. 56 dividido por 4, 14. Então, variância, 14. E para eu fechar, quanto é que vai ser a DP? Como é que você vai fazer isso aqui? Esse desvio padrão aqui. Fazer a raiz quadrada da variância, ó. Raiz quadrada de 14, aproximadamente 3,74. Essa é uma forma de se cobrar num processo seletivo. Você tem muitas vezes, ao invés de pedir para calcular, ele coloca nas alternativas. Na distribuição 2, 4, 6 e 12, o desvio médio é 5. Na distribuição 2, 4, 6 e 2, a variância é 14. Na distribuição 2, 4, 6 e 2, o desvio padrão é 3,82. Aí vai colocando valores que te obrigam a calcular todo mundo. A média, o desvio médio, a variância, o desvio padrão, ok? Vamos fazer mais, Banks? Claro que sim. Veja aqui o outro exemplo que eu trouxe para efeito de exercício de fixação. A seguinte situação, veja. Em um jogo de arremessos, coletaram-se os dados da tabela a seguir. Dessa forma, em relação aos acertos, determine média aritmética, desvio médio, variância e desvio padrão. Eu vou colocar a tabela aqui embaixo. Nós temos 5 jogadores, o Márcio, o Muriel, o Jonas, o Edson e o Romualdo. Cada um fez 10 arremessos. Aqui estão os seus respectivos acertos. Como é que eu faço a média aritmética? Muito fácil, né? Somo e divido pelo número dos elementos do rol. Veja como é que vai ficar. Eu trouxe aqui a tabela aqui em cima para facilitar a sua visualização. Como é que seria a média aritmética? Ele quer que você trabalhe em função dos acertos. Então, 6, 4, 8, 2 e 7. Você vai ter que somar. 6, 10, 18, 20, 27. Está aqui ele. Quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5. 27 dividido por 5. Essa é a média aritmética. Como é que a gente faz o desvio médio, Vanks? Tá vendo que ele está passando pelo desvio, está jogando direto no desvio médio? Para você fazer o desvio médio, você vai pegar os elementos do rol menos a média e depois fazer o módulo. Pega os elementos menos a média, faz o módulo. Então aqui, ó, 6 menos 5,4, 4 menos 5,4, 8 menos 5,4, 2 menos 5,4, 7 menos 5,4. Quando você fizer esse cálculo, depois de somados, você vai fazer a média deles como? Dividindo pelo número de elementos da distribuição. São 5. Então, você vai dividir isso aqui por 5. Ao fazê-lo, você vai encontrar 1,92. Vanks, como é que eu faço a variância? Vamos lembrar, desvio médio, eu faço rol menos elemento no módulo. Variância, eu faço rol menos média elevado ao quadrado. Então, aqui você vai fazer as mesmas afirmações do item do desvio médio, as mesmas coisas, só que elevado ao quadrado. E ao final deste cálculo, você deve dividir pela quantidade de termos existentes. No caso aqui, 5, porque são 5 jogadores. A variância aqui, após feito esse cálculo, você vai encontrar 4,64. Observe que eu não tive a intenção de ficar fazendo os cálculos separadamente, já trouxe para você, para que a gente pudesse ganhar tempo, que você conseguisse visualizar. O importante na aula de hoje é você fazer a distinção, o que é desvio médio, o que é variância, o que é desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que, moçada? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então aqui, ó, raiz quadrada de 4,64, isso aqui vai te dar aproximadamente 2,15. Você tem mais algum exemplo para trazer, para não ficar dúvida alguma? Vou te trazer mais. Olha aqui. No quadro a seguir, está representado o consumo diário de gasolina em litros dos carros de 3 taxistas em um período de 4 dias. Determine o desvio padrão. Olha, para você chegar em desvio padrão, olha só que interessante. Para você chegar no desvio padrão, você tem que ter quem? Você tem que ter a variância. Sem a variância, você não consegue fazer o desvio padrão, porque desvio padrão é o quê? Raiz quadrada da variância. Essa raiz quadrada da variância exige, portanto, 2 cálculos para você achar o desvio padrão. Vamos lá. Aqui está a tabela. Ele deu aqui 3 taxistas, ele deu 4 dias de trabalho. E aí ele coloca aqui o consumo diário de combustível, né? Então, vamos lá. Veja aqui a tabela. Para você poder determinar o desvio padrão, você vai precisar de quem? Da média, né? Lógico. Por quê? A média. Porque além da média, você precisa passar ainda onde? Na variância. Para chegar no desvio padrão, você tem que fazer 2 cálculos. Para chegar no desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, você tem que primeiro passar pela média. Como são 3 taxistas, amigos, você vai ter que fazer isso
separadamente, ó. Média aritmética do taxista 1. Como é que foi o consumo dele? 10 mais 9 mais 23 mais 12. Quantos dias? 4 dias. Somou e dividiu por 4, 13,5. Média aritmética do taxista 2. 16 mais 18 mais 8 mais 32. Divide por 4, deu 18,5. Média aritmética do taxista 3. 25, 17, 30, 10. Deu 20,5. Perceba, a primeira coisa que eu fiz foi calcular a média aritmética. Para quê? Porque para eu fazer a variância, eu vou precisar de quê? Da média. Eu preciso pegar os elementos de cada um e trabalhar com a média aritmética deles. Veja só. Vamos lá na variância agora. Agora, nós vamos calcular a variância. Como é que a gente calcula a variância? Você pega o elemento do rol, tá? Elemento do rol. Diminui da média aritmética. E isso aqui eleva ao quadrado. Pega o elemento do rol menos a média aritmética e eleva ao quadrado. E eu já coloquei aqui os elementos de consumo de cada taxista, tá vendo? E as médias aritméticas de cada um. Aqui foi 13,5, então eu fiz 10 menos 13,5, 9 menos 13,5, 23 menos 13,5, 12 menos 13,5. Um detalhe importantíssimo, não esqueça que esses valores devem ser elevados ao quadrado. Eleve ao quadrado. Então, o que é que aconteceu aqui? Quando você fez isso, achou os resultados e sabe que foram 4 dias de avaliação, você tem que dividir por 4, porque você tem que fazer a variância dividindo por 4. Do taxista 1 deu 31. Do taxista 2, depois de pegar os elementos do rol ou da distribuição e diminuir de sua média aritmética, que era 18,5, encontrei 74,75. E o terceiro taxista, nós fizemos os elementos dele, 25, 17, 30 e 10, diminuindo da sua média aritmética, que era 20,5. Depois calculado isso aqui, elevei ao quadrado e encontrei 58,25. Vanks, o que eu estou percebendo é que existirão muitos cálculos, né? Porque aqui, conta de menos elevar ao quadrado, menos eleva ao quadrado, menos eleva ao quadrado, menos eleva ao quadrado. Esses 4 resultados tu vai ter que somar e dividir por 4 para fazer o cálculo da variância. É um monte de cálculo mesmo, eu reconheço que sim, mas não é nada impossível, é tranquilo de fazer. Observando a variância, notamos que o carro do taxista 2, é óbvio, né? Você não precisa nem falar, né? Tem a maior dispersão em relação aos demais, tá? E quem é que tem a menor dispersão? O taxista 1. O que é que significa menor dispersão e maior dispersão? É que eles têm uma oscilação muito grande em relação aos consumos que foram apresentados ao longo da distribuição dos dias, dos 4 dias apresentados. Tá ok? E aqui a gente vai trazer aqui, porque ele pediu para você calcular o desvio padrão, não foi? Tá aqui, ó. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Você acabou de achar a variância ali na página anterior. Você ia fazer raiz quadrada de 31,25, de 74,75 e de 58,25. Como ele pediu a menor, aqui, ó, seria o quê? O taxista de número 1. Pela análise do desvio padrão, verifica-se que o carro do taxista 1 teve o consumo mais regular em torno da média. Por quê? Quem tem o menor desvio padrão é o que está mais próximo dos valores mais homogêneos, mais aproximados, ok? Com isso, nós encerramos a apresentação desses elementos da estatística. Trabalhamos com você média aritmética, trabalhamos o desvio médio, desvio padrão, variância. Isso é muito importante. Espero que você tenha gostado. Estou aqui à sua disposição. Tire as dúvidas que porventura tenham ocorrido ao longo da aula. Se você quiser fazer alguma pergunta ou algum complemento, é só entrar em contato conosco através do nosso canal de comunicação.